Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao canal Reconecta, meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou dar minhas opiniões, né, sobre um vídeo que está rolando aí no YouTube. Quem está ligado na minha saudação aí de início, salve, salve, já sabe mais ou menos de que canal eu estou falando, é do Flow, né, um vídeo específico que saiu aí no canal do Flow, tem algum tempinho já, na verdade cortes do Flow, aliás, um canal excelente, um salve aí pra galera, se é que eles vão ver esse vídeo, e sem muita enrolação, sem bromeixo, a gente vai direto pro vídeo, e a gente vai acompanhar isso aí junto. Bora. Aqui na tela do YouTube, nós vamos botar aqui que nem já tinha colocado, Deus Flow. É logo o primeiro vídeo. Tem 6 dias, ó, vídeo recente. Mas é um vídeo bem bacana. Eu vou dar play aqui e a gente vai acompanhar o vídeo juntos, né, falando sobre Deus aí, como já deu para ver no início. Bora. Filosófica da tomada de decisão na minha visão, que é o seguinte. O que é a vida? A partir do momento que teve o Big Bang... A partir do momento... É um meme. Que teve o Big Bang, as equações meio que foram setadas de como o universo seria. Porque você tem todas as partículas que estão dentro do sistema ali, e você tem a lógica pelo qual o sistema vai reger essas partículas. Então, se você saber aquela matemática do Big Bang, você, em teoria, consegue calcular tudo que vai acontecer no futuro. Nossa, você trouxe... Fiz uma pausa aí porque foi uma pegada bem interessante aí o que o Monark falou. Aliás, mais uma vez um abraço aí pra galera, curto bastante. Sou até inscrito aqui do canal, tá? E é o seguinte, a dúvida dele é uma dúvida bem comum entre a galera que pensa um pouquinho, reflete um pouquinho mais sobre a vida, né? Muita gente já desistiu disso, né? Entre aspas, desencanou e só vive a vida mesmo, mas muita gente quer entender o propósito, o sentido da vida, né? E a crise é a palavra errada, mas a dúvida do Monark, ele estava girando em relação a quê? Bom, qual o sentido da vida, né, como ele mesmo falou? Se o universo foi criado e programado, ou seja, houve um criador, houve um universo criacionista, esse criador programou todo o universo para ele evoluir e existir da forma como existe hoje, né? Ou seja, foi um universo intencionalmente criado. Beleza. Se esse universo é intencionalmente criado, quer dizer que a gente não tem livre-arbítrio? Né? Ele está indo mais ou menos por essa pegada. Isso vai se desenvolver ao longo do resto do vídeo, né, melhor, mas ele está indo nessa pegada. Pô, se existe um Deus que criou, um criador, né, seja lá qual for o nome atribuído a ele, ainda que seja natureza criacionista, mas ele está falando de um universo criado, um universo intencionalmente programado, eu não tenho livre-arbítrio, porque aí, teoricamente, eu também fui pré-programado para estar aqui, né, e agir da forma como eu ajo, então eu não tenho direito de escolha, tudo como tem que ser. Né? E se existe um real livre-arbítrio, né, total, então não existe um Deus, ele não programou as coisas, ele está indo por essa pegada de uma forma bem sutil, mas eu entendi que essa é a dúvida ali do Monark, e vamos entender aí o posicionamento do cientista. Uma coisa absolutamente maravilhosa, tá? Uma discussão absolutamente maravilhosa. Eu não sou o cara certo para discutir isso, porque assim, tem pessoas que se dedicam em tempo integral a essa discussão. Mas a gente não consegue chamar o Jordan Peterson. Não, mas o Jordan Peterson não discute isso também. É mais moral, a questão moral, mal e bem e tal. Mas aqui, só pra dizer o seguinte, olha só. Essa ideia é uma ideia que pressupõe que o movimento das coisas ao longo do tempo, ele é necessariamente o fruto de um grande algoritmo, certo? Ele obrigatoriamente, portanto, ele pode ser revertido às suas condições originais, perfeito? Existe uma teoria alternativa, que é uma teoria computacional Só para deixar claro, essa pegada aí do cientista está indo justamente ao avesso. Né? Ele está dizendo que, bom, essa teoria aí que você está exemplificando seria uma teoria onde existe o algoritmo, e se você puder retornar esse algoritmo à sua forma inicial, ou seja, lá onde ele foi iniciado, Deus, né, o Criador, se você puder retornar até Deus, admitir um universo criado, um universo programado, você poderia retornar ao Criador. Era só você ter entendimento, conhecimento suficiente para retornar toda essa programação feita até a sua origem, até a sua fonte, né?
que levaria a Deus. E o cientista colocou, beleza, essa foi a forma como você pontua as coisas, porém existe uma outra linha de raciocínio, aí ele vai complementar. Vamos lá. Do que diz o seguinte, é só na computação das coisas que as coisas vão se revelar. O que significa o quê? Existe um componente de acaso, vamos falar isso de uma maneira bonitinha, existe uma estocasticidade intrínseca, que quer dizer só o seguinte, shit happens, que não é previsível por mais que você tenha todas as equações do sistema original. Tá? Então, mas por que não é previsível? Por que não seria previsível? Se você tem a lógica e o que a lógica infere. Porque você tem porque existe uma impossibilidade na própria ideia de você ter o algoritmo fundamental. Essa é a ideia. Porque existe uma incompletude intrínseca na maneira de formular tudo o que é. Então, por exemplo, vamos definir qual é o algoritmo fundamental que gera tudo, tá bom? Então, ou seja, a partir desse algoritmo, todas as derivações vão estar contidas num sistema de predições, tá? Da mente de Deus. Uhum. O problema desse algoritmo que habitaria a mente de Deus é que ele teria que... Ele assume que existe uma completude na maneira de prever as coisas. Só que, eventualmente, existe uma incompletude intrínseca, que é uma incompletude que está na própria essência da matemática. E você não vai conseguir nunca ter esse algoritmo pela própria definição do que é um algoritmo. Entendi. O que no fundo é simples de entender. Só que a hora que a gente vai converter isso em equações e tudo mais, você vai chegar numa coisa alguns teoremas muito complexos. Não, imagina, para você provar que isso é verdade, imagino que... Para provar a inconsistência. Ele está dizendo que, submetendo essa teoria a uma análise matemática das coisas, essa teoria ela cai por terra porque matematicamente ela está incompleta. É como se faltasse algo para explicar aquilo. Aí ele vai e insere essa possível explicação. A possível explicação é o que ele falou assim, as coisas elas só são quando elas são observadas. Existe até uma linha experimental, mental e filosófica que fala o seguinte aqui, ó. Se uma árvore cai na floresta e ninguém está por perto para ouvir, será que ela faz som? Aí ele completa aqui um experimento mental e filosófico que levanta dúvidas sobre observação e o conhecimento da realidade. Ou seja, é um paralelo, né? Ele tá inferindo que existe uma teoria que diz o seguinte, as coisas só são alguma coisa quando elas são observadas e computadas, ou seja, algo só é a partir do momento que é vivido. Até o momento em que é vivido é impossível dizer o que vai ser. Só que no meu ponto de vista, a grande falha dessa lógica é o seguinte, nós estamos baseando em coisas que nós compreendemos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A gente, ao longo da história da humanidade, o ser humano ele tentou sempre fechar a conta com aquilo que ele tinha. É como você está montando um quebra-cabeça que está faltando peças, né? E você não admite, só que ao mesmo tempo você quer montar aquele quebra-cabeças. Então o que você faz? Você começa a unir peças que são o mais parecidas possíveis, né? Mas por mais que a peça seja parecida, você nunca vai ter vai poder contemplar a obra como um todo, porque está faltando peça, está faltando dados, né? É claro que essa linha de pensamento corta para os dois lados, ou seja, cientificamente, fazer uma afirmação de um universo criado é tão arriscado quanto fazer a afirmação de um universo não criado, né? Porque dizer que o universo existe porque Deus criou é tão arriscado quanto dizer o universo existe porque ele precisa existir. Ele criou a si mesmo. Só que, obviamente, né, no meio científico, o ser humano ele fica muito mais confortável com aquilo que ele entende, com aquilo que encaixa no seu entendimento. E, obviamente, Deus não cabe no entendimento humano, né? Até porque, se ele coubesse, ele não poderia ser chamado de Deus. Então, para ser Deus, para existir um Deus, necessariamente infere que ele não caberia na compreensão humana. Mas vamos continuar aqui o vídeo. É que eu só acho que se falou algoritmo de Deus, eu acho que é o oposto. Na minha visão, eu não acredito nessa visão o argumento que eu dei é destino. Existe uma lógica, existe a matéria, existe a lógica pelo qual a matéria funciona, portanto, tudo está predeterminado, nada do que a gente faz é realmente uma escolha. Aí está na questão da escolha.
é sempre algo que a gente ia escolher isso porque é a lógica da vida. Eu não concordo com isso, eu não acho isso. Só que eu não acho que esse algoritmo tem a ver com Deus, justamente o oposto. Porque se esse algoritmo fosse verdade, a ideia de Deus não faz sentido. Muito bom, muito genial o que você falou, enormemente verdadeiro. Você não precisa de Deus para falar desse assunto, eu só usei a palavra Deus porque fica bonitinho. É isso mesmo. Tudo O bem. algoritmo Não, essencial. Talvez o algoritmo essencial não exista porque existem hipóteses sobre como a gente pode criar fórmulas essenciais sobre as coisas que dizem que sempre haverá uma incompletude. Esse é o ponto, tá Então, bom? e isso, na verdade, é um ponto que me deixa muito feliz, pelo qual ele aponta. Engraçado, né, que o cientista, pela percepção científica, nem sei se ele acredita em Deus ou não, mas ele está falando de uma teoria, né? Vamos deixar bem claro, eu não estou falando sobre pessoas, eu estou falando sobre a conversa, sobre a teoria. Engraçado que ele fala assim, olha, na ciência nós podemos admitir uma constante incompletude, ou seja, uma falta de algo que explique a existência. Mas essa falta não é Deus, tá? Só para deixar claro, eles colocam sempre dessa forma. Falta algo, nós não sabemos o que é, não temos condições de explicar o que é, que explique de forma clara a existência, a vida, só que não é Deus, tá? Nós temos outras teorias que podem ser colocadas no lugar de Deus, mas não é Deus, beleza? Esse contrassenso, assim, é o que? Uma questão de adjetivo? Incompletude. Deus. Na questão de nome, nominal. Eu não posso falar que falta Deus, mas falta algo. Eu não vou dar nome a esse algo. É algo muito mais simples, não precisa disso e tal, etc. Mas é uma linha comum, né? Uma linha de raciocínio que sempre foi divergente, Deus e ciência, como se eles estivessem separados. Eu acredito que eles podem coexistir sem um necessariamente precisar extinguir o outro, mas beleza, vamos continuar. Ponto que talvez... Porque eu acredito em Deus, tá? E isso me aponta que a hipótese de Deus, pelo menos, tem mais força na minha mente. Porque se fosse um matemático que dissesse que, porra, tá aqui escrito na matemática que tudo já foi pré-determinado, não faz sentido ter Deus. Por que Deus ia criar esse jogo e não dar livre-arbítrio? Por que ele vai querer ver um filme que ele mesmo escreveu, tá ligado? Mas aí a gente tá entrando numa parada filosófica. Eu acho muito legal, não sei se o seu público vai ter interesse. Vai. O Monark falou uma coisa interessante agora. Para que Deus ia querer ver um filme que ele mesmo escreveu, né? A gente, ali, nessa conversa, se fez muita confusão entre Deus saber o que vai acontecer e ele ter programado o que vai acontecer. São duas vertentes totalmente diferentes. Ali, em muitos momentos na conversa, elas se misturam, né? Como se, necessariamente, para ele saber, ele precisa ter programado. E não, né? Ele pode simplesmente saber, né? Sem ter essencialmente determinado algo, né? Ainda que exista um programa, uma determinação à vida, ou seja, a vida tenha sido criada, né? Nada impede que Deus tenha iniciado o processo da vida e após esse início ele tenha deixado a vida seguir a sua própria escolha, ou seja, o seu livre-arbítrio. São coisas que não necessariamente canibalizam uma a outra. Não, se isso existe, não pode existir aquilo. Não faz sentido, né? Aliás, a ideia bíblica é essa, que Deus iniciou a vida e deu liberdade para ela seguir segundo a sua própria escolha, né? A parada é que a galera, no geral, quando vai ter esse tipo de assunto, por considerar a Bíblia um livro fantasioso, folclore, um conto de fadas, não considera aquelas informações. Não importa o quanto de sentido, de lógica elas têm, né? Elas são automaticamente descartadas porque é um livro de crendices, é um livro sem base científica, sem base lógica, é um livro de conto de fadas. Geralmente, não estou dizendo que é o caso ali, tá? Não estou dizendo que ninguém está fazendo essa inferência, mas obviamente nenhum deles ou não conhece profundamente ou simplesmente não considera a ponto de usar nenhum argumento do que está escrito para fazer um paralelo e falar, olha, mesmo que não haja nenhuma base científica para isso, mas isso aqui, essa informação científica casa muito com essa informação bíblica, né? Isso é no mínimo inusitado, porque ainda que não tenha sido o livro de Deus, foi um livro escrito há muito tempo atrás. Como essa informação existia? Ou será isso uma coincidência? Não sei se deu para entender aí a minha sacada. Mas enfim, vamos dar uma continuada aqui no vídeo.
Ah, não. Não, então por mim podemos discutir essa parada muito legal. A propósito, é melhor você olhar por um outro lado, tá? Que assim, minha sugestão para você, que é a seguinte: a questão do livre-arbítrio, ela não necessariamente ela precisa ser relacionada diretamente à questão da estocasticidade das decorrências ao longo do tempo, tá bom? Isso é. Eventualmente você pode dizer o seguinte: não existe livre-arbítrio porque para eu tomar uma ação e para eu processar alguma coisa na minha consciência e para eu ter um sentimento ou o que quer que seja, existe um processo que é estruturado dentro do sistema nervoso. E quando ele chega nessa etapa em que ele surge a consciência, na verdade ele está sendo lido. Ele não está sendo produzido. Esse é um argumento bem mais palpável, bem mais forte. Então é, por exemplo, assim, eu lembro de uns experimentos que eu fiz com isso, assim, eu conseguia prever com 99% de certeza a opção que alguém ia ter numa tela. Inclusive tem um negócio que eu fiz lá que dava para prever antes da pessoa quer saber que eu ia perguntar isso para ela. Tá, isso aí eu não sou... não, tem um monte de gente que fez isso, tá? Claro. Então, por quê? Porque os processos decisórios são construções que evoluem, que acontecem em camadas dentro do cérebro. Alguns milissegundos antes de você efetivamente deliberar, você tem uma pré-construção. Então, esse seria supostamente um argumento contra o livre-arbítrio muito mais consistente, que não depende necessariamente de você falar de toda a capacidade preditiva, porque a gente está... Ela é uma discussão meramente teórica. Entendi. Tá? E a incompletude matemática, na verdade, ela não tem nada a ver muito com essa discussão, porque ela é uma discussão que está muito mais dentro da própria filosofia da matemática. Tá? Tem um cara chamado Gödel que escreveu sobre isso, tá? Na verdade criou um teorema e a partir... Acho que a parte mais interessante do vídeo foi até aí. Depois ele vai falar sobre implantes cerebrais que, enfim, reforçam essa tese, sobre outros experimentos. Eu não vou ver o vídeo todo porque senão fica muito grande. Mas a informação que ele usou ali para botar em xeque a questão do livre-arbítrio seria, olha, antes mesmo das pessoas tomarem uma decisão, né, nós podemos prever que decisão ela vai tomar baseado nas informações sobre ela. Ou seja, quando a pessoa realmente, efetivamente toma uma decisão, ela não está tomando, ela só está tomando consciência daquela decisão, porque aquela decisão já foi tomada. Assim, o fato do meu cérebro, da minha estrutura, trabalhar em níveis diferentes, né, ou seja, em algum momento a informação é processada, em algum momento minha consciência, meu eu externo toma noção daquela informação processada, não necessariamente enfatiza que eu não decidi algo, né? Simplesmente quer dizer que eu decidi em uma outra esfera da minha consciência. Possibilidade, não vou dizer que é fato, né? Não é nenhum campo de estudo meu, mas é um fato observável simplesmente por inferência da ideia proposta, beleza? E de fato tal linha de raciocínio vai concordar com várias observações bíblicas, por exemplo, onde Deus diz: só eu conheço o coração do homem e os seus pensamentos, para dar a cada um segundo as suas intenções. Ou o versículo bíblico que diz aqui, 1 Coríntios 13:12. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Ou seja, ele está falando ali na questão da tomada de decisão que existe uma parte nossa, que seria, no caso, a consciência externa, que ela só toma noção da decisão, né? Ela só entende, interpreta externa a decisão que já foi tomada. Isso muito bem poderia ser referido aí a essa informação dada, que há uma parte minha que nem eu mesmo conheço, que só ele conhece e só ele pode julgar, entender e interpretar melhor essa parte. Como ele diz, só eu conheço o coração e a mente do homem para dar a cada um segundo as suas intenções. Então, assim, eu não vou ficar citando uma enxurrada de versículos bíblicos. O ponto que eu quero enfatizar é o seguinte: existe uma enorme demanda de entendimento, de conhecimento sobre si mesmo no meio da humanidade, sempre existiu, né? Porque se não existisse isso, filosofia não teria existido, né? Filosofia é simplesmente questionar a existência, questionar a si mesmo. Que, na minha interpretação, está bem clara que a Bíblia responde uma grande parte delas. Eu não vou dizer tudo, mas assim, uma grande parte dela. Basta você querer ler e entender aquilo que está escrito. É por isso que a cada, vamos dizer assim, entre aspas, contra-argumento desses, contra
ideia contrária, percepção contrária à existência de um Deus, a uma existência criacionista. Não estou dizendo mais uma vez que não foi o que eles fizeram, mas uma invalidação da Bíblia como um livro histórico, filosófico e real, cada vez que tenta se invalidar com questões e argumentos que ela é capaz de explicar, onde até hoje o homem não foi capaz de explicar plenamente, né, para mim ela toma mais força, para mim toma mais veracidade, se torna cada vez mais real e a própria existência de Deus é reafirmada. Enfim, mas essa é a minha ideia, a minha percepção da coisa. Mais uma vez, um salve aí para a galera do Flow, ainda que eles não vejam o meu vídeo. Quero agradecer a eles por trazer sempre conteúdo bacana, uma galera sempre de peso, uma galera extremamente inteligente, e por eles também serem muito capazes e inteligentes de formular perguntas e conduzir uma entrevista por horas e horas sem se tornar cansativo. Beleza? Bom, se você gostou aí desse react aí do corte do Flow, deixa nos comentários, deixa seu like, se inscreva, curta aí e compartilhe o canal. Valeu? Um abraço. Fui.